Como eu disse para vocês, é um tema muito delicado, mas necessário, e eu recebo com muita alegria aqui no Tudo Mais o Brian Pitondo, que ele é, olha só, coordenador de respostas da equipe de proteção à criança da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e diretor de proteção à criança da OM na América Latina. Oi, Brian, bom dia, que bom ter você aqui com a gente hoje, viu? Bom dia, Dais. É um prazer muito grande estar com vocês e com os meus irmãos aqui hoje, falando desse tema que é tão caro para mim e tão importante para todos nós, não é verdade? É verdade, é o que eu disse, né? É um assunto delicado, difícil, mas muito necessário, não é mesmo? Porque tem aí pesquisas que têm números assustadores. Até queria citar uma aqui, né? Você me corrija se por acaso atualizou esse número. A Fundação Abrinq apontou aí que a cada 4 denúncias de violência sexual no Brasil, 3 são contra crianças e adolescentes. É um absurdo isso, né? Por que as nossas crianças são tão vulneráveis aqui no nosso país, hein, Brian? Olha, tem uma série de fatores que contribuem para isso, mas eu acredito que principalmente seja a questão de falarmos pouco sobre o assunto. Por conhecermos pouco, nós não temos ambientes hostis para que o abuso aconteça. Eles são muito propícios, eles facilitam. Então a gente tem baixa supervisão em relação às crianças, a gente tem uma cultura de extrema confiança, a gente dá acesso muito fácil e irrestrito às crianças. A gente tem facilitado muito, tanto nos ambientes pessoais, particulares, quanto como organizações, especialmente organizações religiosas, igrejas, agências missionárias. Esse altíssimo nível de confiança, assim, é quase que instantâneo já entregue para a pessoa, né? E os números, eles são altos em qualquer lugar, né? O abusador, ele está em todos os lugares, em todas as classes sociais, entre todas as etnias, entre todas as religiões, está em todos os países, não tem barreiras geográficas, mas quando a gente junta o fato da presença deles com essa baixa supervisão, com esse baixo conhecimento do assunto, pouco fazemos para prevenir que o abuso aconteça, os números vão ser altos mesmo, né? Aqui a gente ainda está na época de bater muito naquela tecla de falar para a criança, não fale com estranhos. Mas a gente esquece que quase 90% dos abusos sexuais cometidos contra a criança, eles são por parte de pessoas conhecidas. No relatório de 2024 do Anuário de Segurança Pública, agora pegando os dados de 2023, ele vai falar que 67% dos abusos aconteceram dentro de residências, ou na casa da criança, ou na casa do abusador. Então são pessoas de dentro dos nossos círculos, são pessoas de confiança para que possam aliciar a família, aliciar a comunidade, aliciar a criança, são pessoas próximas, são pessoas de confiança. E a gente ainda está naquela velha história do não fala com estranhos que está tudo bem e você vai estar protegido. E isso vai vulnerabilizando cada vez mais as crianças, né? E um outro fator altíssimo de vulnerabilização das crianças, e que é um fator que o predador, né, que o abusador, ele busca, são crianças emocionalmente vulneráveis, emocionalmente isoladas e de preferência desconectadas da família. Então crianças que não têm uma estrutura familiar, um ambiente emocionalmente estável onde ela possa se desenvolver. Ela sendo isolada e desconectada, ela acaba sendo uma presa fácil para ser aliciada e que não tem para onde pedir ajuda, não tem para onde pedir socorro e nem quem esteja prestando atenção suficiente para identificar os sinais e interromper o ciclo da violência. Olha só, isso como... E é impressionante, né? Isso, assim, eu acredito que, não vou dizer todas, né? Dá pra gente dizer todas, mas a grande maioria das mães, dos pais, falam isso. Não converse com estranhos, mas às vezes o abusador está dentro de casa, na casa do amiguinho, na casa do avô, do tio, do parente próximo, né? Do amigo que vai passar, né, um dia. É muito curioso isso, né? Olha só, esse número é bem alto mesmo, 67%, né? Você disse. Você falou dos sinais aí, Brian. Quais são os sinais? Como que nós podemos identificar que essa criança está passando por alguma situação difícil de abuso? E como identificar e como também chegar nessa criança, abordar o assunto? Vamos lá.
É importante a gente entender que nós não fazemos diagnóstico. Por mais que a gente veja sinais, eles nos ajudam a procurar ajuda de alguém que possa identificar exatamente o que está acontecendo. Então, se houver uma mudança muito brusca de comportamento, então uma criança que é faladora, né, mais agitada, brincalhona, ela fica retraída, mais fechada assim, é sinal de que tem alguma coisa que está acontecendo. Entendi. Regressão, uma criança já passou, está longe da época das fraldas, já foi desfazer, volta a fazer xixi na cama, volta a fazer cocô na calça, volta a chupar o dedo. Isso demonstra que alguma coisa está acontecendo, está tirando completamente o equilíbrio emocional dessa criança. Respostas agressivas, então tudo vai trazer uma resposta exagerada, agressiva e violenta. De alguma forma, essa emoção, esse sentimento, essa dor, ela extravasa, e geralmente esse tipo de reação são as que ela vai gerar. Mas, e claro, qualquer tipo de sintoma sexual, né? Hipersexualização, uma criança que não tem idade nem para imaginar o que é sexo, relação sexual, fazendo movimentos sexuais com brinquedos, masturbando-se em móvel, né? Se esfregando nos móveis, masturbando-se de maneira pública. Então a criança expõe as suas partes genitais e fica se tocando na frente de todo mundo. Qualquer tipo de DST. E a gravidez, antes dos 14 anos, a gente automaticamente tem tudo isso como estupro de vulnerável, alguma coisa está acontecendo grave, e precisa buscar ajuda para que um profissional identifique o que está acontecendo. O interessante é a gente pensar o seguinte: diante de qualquer sinal suspeita, a gente busca ajuda, tenhamos ou não a certeza ou as respostas para dizer o que exatamente está acontecendo. E como que a gente aborda? Na verdade, a gente não deveria se preocupar em abordar a criança só nesse momento em que está tendo essas mudanças. A gente já deveria, desde que a criança nasce, começar a educação sexual dela, educação em autoproteção. Deixa eu mudar o nome aqui para ficar mais aceitável. Que é na troca de fralda, falar com a criança, pedir licença, respeitar o seu corpo. Essa criança vai crescendo, no momento de banho, a gente ensina das partes íntimas, a gente ensina de emoção, a gente ensina privacidade, intimidade, autonomia, né? Ninguém pode fazer por ela o que ela pode fazer sozinha. A gente vai interagindo com a criança e nesse desenvolvimento dela enquanto ser, enquanto as suas emoções e tudo mais, para que se algum dia algo tiver acontecendo, ou ela tiver dúvida, ela tiver diante de uma emoção difícil, porque a gente ensinou as emoções boas e as emoções difíceis de lidar, ela vai buscar ajuda. Manter durante todo o período da vida da criança, desde o seu nascimento, uma linha aberta de comunicação, onde a gente fala sobre todos os temas, onde a criança pode vir e perguntar o que ela quiser. E claro, nunca é tarde para começar. Se a sua criança ela já com comportamento que alguma coisa pode estar acontecendo, que pode estar sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, aí eu diria para você partir para uma abordagem profissional, exatamente para que você não bloqueie essa criança. Se já não existe toda essa linha de confiança construída, busque ajuda profissional e se conecte com essa criança com ajuda para que ou não se revitimize essa criança ou não se aborde de maneira foita demais e acabe ainda piorando a situação. Mas é isso, mantenha sempre esse contato e vá construindo ao longo do desenvolvimento da criança tudo isso. E ao ponto da criança, ela recebeu na escolinha um desenho pornográfico. Até uma criança de 7 anos, ela vai ter coragem, vai saber que ela pode chegar em casa, mostrar para você, mamãe e papai, e falar: o que é isso? O que está acontecendo aqui? E se ser reprimida, ela vai receber uma resposta. Ela vai ser acolhida nas suas emoções e vai poder entender o que está acontecendo. Entendi. Então, assim, a partir do momento que identifica esses sinais, tentar uma abordagem devagar, né? Senão a criança ela acaba se assustando e aí não fala, é isso?
E sim que possível também buscar uma ajuda profissional. E isso que você disse, Brian, é sensacional. Ter essa conversa clara, limpa, não é mesmo? Direta. Eu acho que isso vai criando também ali um vínculo com o pai, com a mãe, que se acontecer alguma coisa, a criança vai ter mais liberdade para falar ali com os pais. Agora, quais são as consequências? Eu sei que é um assunto muito vasto, é muito grande, né? A gente ficaria aqui horas falando, mas assim, a gente está falando de abuso sexual, mas também tem outros abusos, verbal, psicológico. Quais são as consequências de uma criança que é exposta a algum tipo de abuso durante a infância? As principais, né? Olha, os abusos, eles principalmente vão modificar a forma como a criança se vê. Então, vai mexer com a sua autoestima, vai mexer com a forma como ela vê o mundo, com a forma como ela enfrenta o mundo. A criança, ela é difícil. Vamos pensar, seja a violência que for, vamos sair aqui do abuso sexual, vamos pensar em violência emocional, violência física, negligência, qualquer coisa, tipo de violência intencional da parte de alguém para com a criança. Geralmente é alguém que ela confia, é alguém que ela conhece, é alguém muitas vezes em que ela se espelha. E a criança, a primeira reação dela diante de uma violência não é culpar o adulto, não é culpar aquele que está causando dor a ela, ela se culpa. Principalmente se a violência estiver acontecendo dentro de casa ou de uma pessoa emocionalmente muito próxima, alguém que ela admira, ela vai se culpar, ela vai tentar entender o que ela está fazendo de errado para que o adulto esteja tratando assim. Porque a gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes o adulto é o super-herói dela. Para ela, vou usar uma referência com Deus aqui, mas é só uma questão de referência. Vamos dizer assim, o adulto é o Deus dela. É mais fácil ela viver num mundo onde ela é um pecador diante desse Deus do que num mundo onde ela vive com o diabo. Entendi. Então ela vai trazer para ela, e aí seu desenvolvimento profissional, seu desenvolvimento relacional, ela vai ter dificuldade de confiar nas outras pessoas, ela vai ter dificuldade de se relacionar com pares. Isso vai afetar, sim, lá na frente, quando ela vai ter um relacionamento, se casar, o seu relacionamento com os seus filhos. Ela vai ter que ressignificar muita coisa para ela ter uma vida reestruturada. E a forma como ela se vê pode estar afetada para o resto da vida dela. Para ela recuperar esse senso de identidade, de autoafirmação no sentido positivo. Aqui não estou falando nesse sentido só de autoajuda, não, mas de se ver mesmo como filha amada de Deus, como alguém com uma dignidade nata, a imagem e semelhança de Deus, e que tem, de um Deus que tem planos para ela, e entender isso, tudo isso vai ser afetado, porque essa criança ela nunca mais vai se ver da mesma forma. Ela pode não se ver como digna de amor, digna de cuidado, digna de carinho, digna de respeito, e muito provavelmente uma criança, e a gente vê isso relacionado muito à violência doméstica, né? Uma criança que sofre muita violência muitas vezes cai em relacionamentos abusivos, porque ela acaba vendo aquilo como normal, e ela vai aceitar xingamento, vai aceitar apanhar, geralmente a mulher apanhar do marido e tudo mais, porque ela desconstruiu todo esse senso de dignidade que ela poderia ter, de respeito, que ela deveria ter tido e recebido na sua infância. O que ela tem de referência, né? O que para ela é comum, é o habitual. Então ela busca ali algo parecido, e se acontece, não se importa muito. É bem cruel isso, né, Brian? Como é difícil, e são traumas aí que ficam para sempre, não tem jeito. Agora, assim, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento desse assunto, me diz uma coisa, o que leva uma pessoa a querer abusar de uma criança? Porque assim, a gente sabe que não é só os homens que abusam de crianças, tem mulher também que abusa muito de criança. O que leva uma pessoa a chegar a esse ponto? Olha, essa é uma resposta muito difícil. Eu imagino. Para que o abuso aconteça, tem que existir uma motivação. Essa motivação, ela nem sempre ela vai ser, vou pensando no abuso sexual, motivação sexual.
na violência, muitas vezes é a reprodução de um abuso vivido. Então essa pessoa, ela sofreu a vida toda, ela foi humilhada e de repente chega no momento em que essa pessoa pode inverter a situação, onde ela deixa de ser a vítima e em abusando ela passa a resgatar esse poder que lhe foi roubado, né? Pode ser algum tipo de escape, de ira, de busca, muitas vezes está ligado à busca de poder, a liberar toda essa raiva que ficou por tanto tempo guardado num objeto mais frágil, que geralmente vai ser a criança. Então essa pessoa tem isso guardado, ela não vai enfrentar um outro adulto, um par, porque representa risco, vai para cima da criança. Existem as questões também aí, né, por exemplo, se a gente falar de uma psicopatia, que uma pessoa incapaz de ter qualquer tipo de sentimento e vai fazer as coisas para obter o seu prazer a qualquer custo e não vai ter relação nenhuma com essa vítima. Pode ser várias coisas, mas geralmente é uma reprodução de uma dor, de um abuso, de um trauma vivido por muitos anos, né, vivido ali na sua infância e que está escapando ali na fase adulta de alguma outra maneira. E às vezes algum tipo de transtorno, né? Eu não gosto de usar essa palavra para pedofilia, que dá a ideia de que isso descriminaliza, não é essa a ideia. Mas existe, por exemplo, a pedofilia, a pessoa ela sente atração por crianças apesar de qualquer outra coisa. Isso por si só seria uma motivação. Mas é muito difícil, porque cada pessoa e cada caso ele vai ser um caso muito específico, e a raiz ali do problema ela vai ser muito específica em cada história, em cada realidade. Mas é esse ciclo. Geralmente uma história de violência, de abuso, e essa pessoa ela vai dando voltas nesse espiral para baixo, cada vez se afundando mais nisso, até que chega um momento em que ela vai acabar praticando algum ato de violência contra alguém mais vulnerável. Uma criança, um animal, um idoso, seja quem for ali que vai ser o alvo, né? Olha só, que curioso isso, né? Porque não tem como a gente não pensar que essa pessoa não está bem, né? Não tem problemas mentais ali para conseguir chegar a executar um abuso, não é mesmo? Não tem como, porque não é possível mesmo. E assim, a gente não pode, isso é muito importante a gente falar, Brian, assim, passar essas informações para as pessoas. Se você está assistindo a gente e aí acompanha perto da sua casa, no seu trabalho, percebe qualquer movimentação estranha com uma criança, tem que denunciar, né, Brian? Não pode ter medo. É necessário. É necessário, você está protegendo. Como que faz para denunciar? Vamos colocar aí um telefone, é super fácil. Como que faz, Brian? Conta pra gente. Olha, primeiro, antes de eu falar o número ou o caminho, a denúncia ela é feita por uma suspeita. Muita gente acha que tem que ter prova e que vai estar acusando alguém. Não é. Se qualquer coisa te gera um medo, um pensamento, será que está acontecendo alguma coisa? Será que pode ser um caso de denúncia? Isso chama suspeita e a suspeita deve ser denunciada. Ela pode ser dada nos canais da Ouvidoria dos Direitos Humanos, o famoso Disque 100, e ali ele tem vários canais, WhatsApp, Telegram, ele tem online acessível em Libras, ele tem o próprio telefone e vários meios, e agora liberaram uma forma de denúncia bem recente, que você pode entrar no site do Ministério Público, e no site do Ministério Público tem uma guia, ali que chama Denúncias. Olha que maravilha. E ali a denúncia ela é feita direto. E aí o Ministério Público já encaminha para o órgão que vai cuidar do caso, já com ordem, com limite de tempo, com prazo, com tudo. Isso facilita demais para que o poder público consiga agir de alguma maneira. Então, ou o Ministério Público, ou o Disque 100, né, qualquer um dos canais do Disque 100, ou você pode ir ao Conselho Tutelar. Também, para mim, até o momento, tem sido a via preferida de denúncia, porque ali eu consigo conversar com os conselheiros, né? Eles tiram dúvidas e com certeza todas as informações essenciais vão ser passadas para frente. Toda forma de denúncia pode ser feita
anônima, né? Diz que sem garantia de anonimato, ali no Ministério Público pode ser anônimo, se você for no Conselho Tutelar ou até mesmo numa delegacia para fazer denúncias de suspeitas, você não é obrigado a se identificar, tá? Se você for numa delegacia, você não precisa fazer um boletim de ocorrência, você não se identifica e faz a denúncia da suspeita. É muito importante fazer para tirar a criança de situação do ciclo da violência. E se você estiver vendo a violência, isso é importante, não é Disque 100, é Disque 190. A violência está acontecendo na sua frente, tem uma criança presa na laje dentro de um barril. Eu não vou no Disque 100 para levar 20 dias para alguém conseguir fazer alguma coisa. Eu vou ligar para a polícia para que ela interfira na hora. Emergência, aciona a polícia militar para resguardar a vida dessa criança. Nossa, você falou de uma criança presa na laje uma vez. Eu era repórter, trabalhava na rua e eu fiz um caso desse. Foi realmente muito chocante. Foi ali no interior de São Paulo. É horrível, horrível. É desumano, não é mesmo, o Brian? Agora, assim, eu estava vendo na internet, só para a gente deixar aqui claro, que existem alguns símbolos aí que às vezes as pessoas usam. Não sei se, né, se isso é verdade, se não é. Explica pra gente, até pra gente esclarecer. Tem um triângulo que é rosa, um triângulo que é azul, tem também um coração, mas eles nunca têm fim, assim, né? Eles ficam sempre com uma ponta aberta, esse coração. Também tem tipo uma borboleta que usa essas cores azul e rosa. Esses símbolos, eles são mundiais, eles são... tem que ficar atento se aparecer algum símbolo desse numa conversa de WhatsApp com o filho, alguém estiver trocando. Fala um pouquinho desses símbolos pra gente, por favor. Tá. Questão de símbolos, eles se atualizam, né? Eu não consigo te trazer assim, especificamente, mas geralmente eles são o quê? Se você for perceber, esse coração continuado, você tem um coração dentro de outro. Isso. Quando você olhar esse triângulo, é um triângulo dentro de outro. Exato. A borboleta, você tem a parte grande e a pequena. Eles sempre vão representar o adulto e a criança. Então, exato, é o adulto que tem relação com criança. E aí, dependendo da cor do símbolo, ele vai dizer do gênero. Então, o gênero do adulto e o gênero da criança. Ou se não tem preferência por gênero, eles são códigos para que haja essa comunicação, eu vou colocar aqui, entre pedófilos, né, entre abusadores. Esses símbolos geralmente não são utilizados pela comunidade entre pedófilos em si. É bom ficar atento. Então, se você vê páginas seguindo o perfil dos teus filhos, ou eles seguindo, interagindo com páginas que tenham esses códigos, é importante prestar atenção, é importante... Bem, se eles estiverem interagindo com qualquer que não seja extremamente conhecido, que não seja alguém que vocês conhecem pessoalmente, de confiança, já se deveria encerrar o contato ali. Na presença desses símbolos ainda, é bloquear, é denúncia, é sentar com a criança e deixar bem claro os ciscos digitais, falar sobre os ciscos da internet, os ciscos desse tipo de interação, compartilhamento de dados e tudo mais. Mas para começar, já não deveria existir nem interação com alguém que não seja conhecido na realidade presencial aqui, física. Não vou usar a palavra real porque a realidade digital ela é real, né? Imaginar que ela não é real é o que vulnerabiliza as crianças ali. Mas é isso. E se tiver esses símbolos, é intervenção imediata, porque a coisa já chegou longe demais. Ótimo. Vamos colocar então na tela aí o Instagram do Brian, se você quer ter mais informações sobre este assunto, deseja ter mais conhecimento, ele tem ali um conteúdo bom, né, Brian, sobre este assunto, né? Tem conhecimento sobre isso. E também tem curso, né? Você oferece uns cursos nas suas plataformas. Fala um pouquinho desses cursos, como são? Esses cursos, eles vão cobrir várias áreas da proteção à criança. Então tem o Ameaças Digitais, que vai falar sobre proteção online, o fenômeno do abuso, que é para conhecer como ele acontece, como prevenir. Tem institucional, como a sua organização protege a criança, tem a parte jurídica, proteção em emergências. Então, por exemplo, a situação que teve no Sul agora há pouco tempo, como se protege as crianças em situações de emergência. Tem ali também como falar com a criança de maneira lúdica, papai, mamãe, como você vai conversar com seus filhos de maneira lúdica, adequada. Tem curso para isso, explicando tudo isso. Eles vão cobrir todas as áreas da proteção à criança, e nesse método completo, tem os cursos separados e o completo, com todos eles juntos, tem o bônus ali, que é para ministérios infantis. Como o Ministério Infantil da sua igreja pode proteger a criança ali, na rede da igreja mesmo.
que é um bônus aí que a gente está entregando. É isso, as igrejas têm que se preocupar com isso sim, passar as informações, as orientações sim, ficam aí à disposição. O curso do Brian para aprender e entender, para lidar, né, saber como falar sobre este assunto. Brian, muito obrigada. Eu quero que você volte aqui um dia para a gente falar sobre da esfera digital, como proteger as nossas crianças aí desse mundo digital que engole, não é mesmo, os pequenos. Brian, muito obrigada mesmo por participar aqui do Tudo Mais com a gente nesta manhã, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. E estou à disposição. Foi maravilhoso esse tempo, espero que tenha sido de grande valia para todos vocês que estão nos vendo e que seja, né, o virar aí de uma página na vida de vocês, onde a gente vai começar a juntos proteger milhares de crianças uma a uma. É isso, Brian, muito obrigada mesmo, viu? Que Deus te abençoe, parabéns pelo seu trabalho, que Ele te cuide dos seus caminhos todos os dias. Obrigada mesmo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, muita gente participou aqui do nosso programa durante